E vamos falar de Santos e Botafogo, o grande jogo deste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos é o 18º colocado, com apenas 8 pontos, e o Botafogo é o 11º colocado com 12 pontos ganhos. Não está bem o Botafogo também no campeonato, não, hein? Está complicado a situação do Botafogo. Uma derrota do Botafogo amanhã embola tudo ali embaixo também. Como já teve time que perdeu hoje. E também está se complicando no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é pesado, você não pode dar mole aí, não. Porque quando as coisas tudo vão bem, as coisas tudo vai caminhando seus devidos lugares. Mas quando começa a dar errado, é meio complicado. Mas a verdade é uma só. O Bragantino, no momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, ele está fazendo aquilo que ele deveria ter feito lá em 2023, quando ele jogou com o Vasco lá em São Januário e poderia ter ganhado aquele dia do Vasco e ter jogado o Vasco para baixo e tirado o Santos daquela anarquia que o Santos se meteu. Porque nesse momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, o Bragantino está vencendo o Vasco por 2-0 lá no Rio de Janeiro. Que coisa, hein? O Bragantino, que você não vê uma estrela no time do Bragantino, você vê bons jogadores, que pode ser engano da gente, que a gente não olha muito, e imagina que você, para montar um time de futebol, só tem que contratar estrela e esquecer do trabalho, que é o que o Bragantino está fazendo. Um bom trabalho, um trabalho de confiança, pessoas de confiança para trabalhar e que tenha calma, paciência e não tem aquela pressão que existe do outro lado, como é o caso do Santos. E sem contar ainda que às vezes é muita bagunça também que encontra dentro de um clube grande, principalmente grande, como é o Santos, que às vezes é uma anarquia de vem profissional, é mandado embora profissional. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, o Santos oficializou a saída de Pedro Martins, o CEO do Santos, que não faz mais parte da história do Santos. Eu que falo aqui no canal aqui, o homem que contou a verdade às vezes e irritou muitos torcedores quando ele disse algumas verdades que eu disse que eu concordei. Claro que nem tudo, mas volto a falar aqui, 80% que ele falou eu concordei com tudo, tiraram ele e ele vai seguir a carreira dele para outro lado. Que vá com Deus também, porque eu não sei se ele falou e não fez, ou se ele falou e não deixaram ele fazer, ou não deram tempo para ele fazer. É aquela coisa que os torcedores são os últimos a saber o que acontece dentro de um clube de futebol. E agora também tem já a notícia que o Alexandre Matos praticamente está acertado com o Santos. E ontem, quando eu disse aqui no canal, você já imaginou o Sampaoli? É que é tantas coisas que você fala que às vezes entra na cabeça uma coisa que sai na sua palavra outra coisa. Eu quis dizer Sampaoli e Alexandre Matos, não Sampaoli e Kleber Xavier. Kleber Xavier, como eu disse no vídeo ontem, provavelmente, será que ele vai continuar? Vai depender muito desse jogo aí de domingo, de amanhã, se o Alexandre Matos vir mesmo para o Santos. Vai depender muito. Então, eu quis dizer, você já imaginou o Sampaoli no Santos pedindo e o Alexandre Matos buscando? Rapaz do céu! O negócio é feio. São investidores bravos no mercado. Esses dois são investidores bravos no mercado. Eles vão e mandam buscar e buscam mesmo. Buscam mesmo. Parece como se diz, quando. Deixa quieto, deixa quieto. Mas a verdade é uma só. A verdade é uma só. Futebol, às vezes, você tem que falar. Às vezes tem umas coisas dentro do futebol que você quer falar, mas não pode falar. Tem que ficar quieto,
Porque é o caso do homem lá. Falou umas coisas lá no Santos, lá, já ficou todo mundo nervoso, ficou todo mundo bravo, e eu já sou bravo, é quando eu vejo coisas erradas dentro do meu clube, que eu tanto torço, que eu tanto quero ver ele tão forte, tão grande dentro do futebol mundial, mas infelizmente, às vezes, aquelas poeirinhas que você empurra para debaixo do tapete, assim, ó, aquilo ali fica moitado e vai na frente, lá vai dando aquele fedor de mofo, assim, levantando aquele mofo de sujeira debaixo do tapete, e aí começa a aparecer toda aquela bagunça dentro do clube de novo. É complicado. Às vezes tem umas coisas dentro do futebol que a gente nunca vai concordar e não vai concordar mesmo, não tem jeito, não tem jeito. E a, e a Inter de Milão, hein? Que papelão, que coisa! 5-0, 5-0. Meu Deus do céu, uma final. O mundo vai parar para assistir o quê? Assistir o Paris Saint-Germain fazer gols? Assistiu, assistiu o Paris Saint-Germain fazer gols? Se fosse um 5-2, um 5-3, mas que coisa, meu Deus do céu. É, é o futebol. O futebol é assim mesmo. O futebol é assim mesmo. É uma delícia torcer para o futebol. É uma coisa linda. Vamos nós. Vamos lá, Santos. Vamos lá amanhã, porque estamos precisando de vitória, Santos. Estamos precisando de vitória. E vai ser contra o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. Que coisa, hein? Que fase também o Botafogo, hein? O Botafogo capengou tanto aí dentro dos campeonatos aí, subia, descia, caía. Parece que não ia se reabilitar mais. Chegou um caboclo lá e deu uma estilingada no Botafogo, e o Botafogo está aí, ó. Mas o Botafogo não está bem nesse campeonato brasileiro, não. O Botafogo está mal nesse campeonato. Ó, os relacionados do Santos para o jogo de amanhã. Lembrando que o Tassiano não está relacionado. O Tassiano talvez pode ter proposta para deixar o Santos. Que investimento, é o que eu digo, que investimento. Como que é fácil contratar jogador, e jogadores caros, contratam jogadores caros, que você, na hora que está ali contratando, você sabe que não é tudo aquilo lá. E olha que você não está nem lá dentro. Mas você é torcedor, você está acompanhando. O torcedor acompanha o futebol. O torcedor sabe o que é o futebol. Não adianta a gente falar que o torcedor não compreende, não entende o futebol. Olha, quando foi contratar o Tassiano, todo mundo ficou abismado. O Santos contratando o Tassiano, saiu a notícia que era de 32 milhões. Não sei, até hoje não foi confirmado se foi isso, se foi menos, mas um jogador de 30 e tantos anos, você pagar. Tem umas coisas mesmo dentro do futebol que você não consegue entender e nem compreender. Ó, o Gabriel Brazão, o João Paulo e o Diógenes, os goleiros para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Escobar, Souza, Léo Godoy e o JP Sherman. O Zé Ivaldo, o Gil, o João Basso, o Carreirinha e o... Tomara que ele não saia correndo atrás do Igor Jesus amanhã. Tomara que ele corre para ele e tenta tirar a bola para ele, porque esse negócio de correr atrás e o atacante na frente, aí é duro, aí é complicado. E o Luizão, que é relacionado. O Zé Rafael, o Tomás Rincon, o Schmidt, que volta, o Pituca, que volta, os meia Neymar, Roleiser, Gabriel Bontempo e o Ian, o Guilherme, o Barreal, o David Washington, o Tiquinho Soares, pode ter a lei do ex amanhã também, aí, ó, Tiquinho Soares, o Luca Meireles e o Matheus Xavier. Esses são os relacionados para o jogo de amanhã, às 16 horas, na Vila Belmiro. Tá? Tem que estar cheia a Vila Belmiro amanhã para dar uma forçada aí, quem sabe o Santos vencer o Botafogo, que seria interessante. O Santos, a última derrota do Santos em casa do Botafogo foi em 2013. Estava vendo, acho que no Diário do Peixe, 15/9/2013. Eu lembro desse jogo, sim. Um tabu de 12 anos que o Santos não perde para o Botafogo jogando em casa. Esse jogo o Santos perdeu 2-1. São 9 jogos de lá para cá. São 6 vitórias e 3 empates. O último jogo foi 2-2. Me parece que foi a estreia do Jean Lucas. Acho que foi o dia que mais o Jean Lucas jogou no Santos, que fez o melhor jogo. Porque depois também, pelo amor de Deus.
É isso aí. Vamos aguardar aí para a gente ver o que será esse jogo de amanhã, como é que vai ser. A gente vai falar que é jogo. Todo vídeo eu falo, é jogo fácil? Claro que não é. Você vai jogar com jogos desses aí, você vai falar que é jogo fácil? Não é. É jogo difícil. Jogo difícil, mas é um jogo também que o Santos, de repente, aí, bem ajustado nesse jogo de amanhã, fazer um jogo bom, porque já está na hora do Santista ver o Santos fazer jogos bons. Quem sabe aí o Santos pode surpreender o Botafogo, vencer o Botafogo dentro da Vila Belmiro. Vamos aguardar aí para ver. Ó, o provável Santos vai ter mudança. Pelo que estão dando aí, o Escobar vai para a direita, para a lateral direita, e o Souza entra na lateral esquerda. Eu acho uma ideia excelente do Kleber Gauchinho. Eu acho uma ideia excelente, porque mesmo o Kleber, o Escobar sendo ali canhoto, jogando na lateral direita, eu acredito que não vai conseguir ser mais ruim do que o Léo Godoy, porque o Léo Godoy, pelo amor de Deus, dá desespero às vezes do torcedor ver o Léo Godoy de lateral direito ali no Santos. Vamos ver, vamos aguardar. Ó. Gabriel Brazão, Escobar, Zé Ivaldo, João Basso, Carreirinha e o Souza. Muito bom de bola esse menino, esse Souza, hein? Tomás Rincon, Zé Rafael, Neymar, que pode ser dúvida, Roleiser, Guilherme e David Washington. Por que o Neymar? Dizem que o Neymar teve uma torcidinha no tornozelo e de repente pode ser dúvida para entrar jogando amanhã. De repente, se o Neymar não entrar jogando, pode entrar o Barreal na direita e o Roleiser vir para o meio campo. Talvez poderia começar esse jogo ali com o Neymar um pouquinho ali mais para a esquerda, o Barreal lá pela direita e o Roleiser ali pelo meio. Vamos ver como que vai ser o Roleiser amanhã, jogando ali mais aberto pela direita. Porque foi quando ele começou ali no Santos e eu falava aqui no vídeo que eu não gostava, que eu não estava... Eu cheguei até a cobrar o pessoal que dizia, cadê? Vai comprar o Roleiser? Já trouxe o Roleiser? Já trouxe? Então, mas depois quando ele passou a jogar no meio, eu vi que ele começou a crescer e fazer. Então, eu acredito que a função dele melhor é ali no meio. Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Gabriel Brazão, Escobar, Zé Ivaldo, João Basso e Souza. Tomás Rincon, Zé Rafael, Neymar, Roleiser, Guilherme e o David Washington. Um provável time do Botafogo, que eu estava vendo ali, como se diz, nos grandes veículos da comunicação. O John, o Vitinho, o Jair, o David Duarte, o Alex Telles, o Marlon Freitas, o Gregory, Alain, Riway, acho que é isso, Igor Jesus e o Arthur. E o Renato Paiva, o português, é o treinador botafoguense. David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, vai apitar o jogo. O Douglas Pagudi, de Espírito Santo também. O Pedro Amorim de Freitas, do Espírito Santo, Peruona, Kombi, veio de Perua Kombi, certamente. E o Daniel Nobre Bins, esse vai no VAR, esse é muito importante também. Olha, promessa de um grande jogo, dois times que pela história gosta de jogar para frente, gosta de atacar, é a história do Santos, é a história do Botafogo. Vamos torcer aí um grande jogo, quem sabe aí um bom jogo, que vença um melhor. E quem sabe que esse melhor seja sim o Santos, que está precisando mais do que o Botafogo. O Botafogo está com os pontinhos na frente do Santos, 4 pontos, quer dizer, está mais sossegadinho um pouco. Mas o Santos está lá, na estradinha de terra, lá na buraqueira, comendo poeira. Olha, a barriga já deve estar cheia de tanto poeirão que já comeu nesse campeonato. Meu pai do céu, que fase que está meu Santos. Vamos, Santos, vamos, alegra os torcedores, porque estamos vivendo uma fase daquelas terríveis e não estamos aguentando mais. Meu Deus do céu. Tem que fazer um vídeo ainda da molecada. A molecada também anda pisando na bola. Meu pai do céu, que coisa. Pegou, parece que a marimba, como é que fala lá, do time grandão. Meu pai do céu.
Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.